Quem está aqui do meu lado é a professora psicóloga Ângela Tsutsumi. Ela é doutora formada no Brasil e também aqui no Japão. Eu falei certo? Correto, correto. Então, por favor, pode se apresentar oficialmente? Meu nome é Ângela Tsutsumi, eu sou psicóloga formada no Brasil e com especialização aqui no Japão. Eu fiz o doutorado em Ciências Médicas aqui na Universidade em Sendai. Ah, correto. Você veio lá de Sendai, onde teve todo esse problema do tsunami, do terremoto, no dia 11 de março. E você estava lá na época? Não, não estava, porque felizmente eu havia mudado ano passado para Hamamatsu, né? E lá tem muitos brasileiros? Não, tem poucos brasileiros naquela região. São mais estudantes que vão para a universidade como bolsistas do governo. Você, professora, veio aqui para o Japão para estudar? Para estudar. Eu ganhei uma bolsa do governo japonês e então eu vim para fazer um período de 1 ano e meio de pesquisa que era especialmente para professores que trabalhassem no Brasil. Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 99, 12 anos atrás. 12 anos atrás. Faz bastante tempo. E hoje você, professora, já está estabelecida aqui no Japão, veio aqui para Hamamatsu para poder colaborar com a comunidade, não foi? Exatamente. A minha ideia era trabalhar diretamente com a comunidade brasileira, né? Dentro da minha especialização. Mas lá em Sendai, qual foi a experiência com a comunidade brasileira? Nós tínhamos um grupo muito pequeno de 1.100 brasileiros que moravam lá, sendo que tínhamos 17 crianças. Então, na escola da cidade de Taiwa, que é uma cidade razoavelmente pequena da província de Miyagi, essas crianças estavam divididas entre a escola de ensino fundamental 1 e 2, onde eu tive o prazer de trabalhar por 4 anos, né? E o apoio da cidade, do governo local, foi bom ou deu toda a assistência, o aparato para se fazer um bom trabalho? Ah, com certeza. O apoio da província foi primordial. Não somente do governo central, mas também dos vereadores, da comunidade, dos moradores do bairro onde essas crianças moravam, né? Olha, isso é muito importante. Por quê? Bom, na Brasil Furiae nós tivemos um trabalho muito forte de assistência de informação, distribuição de cestas básicas. Felizmente esse momento de pânico já passou. Hoje temos muito poucos pedidos de cestas básicas, às vezes passa um mês sem nenhum pedido. Então, nesse ponto é bom, mas o brasileiro ele ainda tem muitos problemas. E o maior problema hoje que consideramos é um problema na educação das crianças brasileiras. Por isso a professora Ângela Tsutsumi elaborou, juntamente com a Brasil Furiae e a Secretaria da Educação de Hamamatsu, uma pesquisa com 99 escolas japonesas aqui de Hamamatsu. No total, entre escolas de ensino médio e fundamental, são 137 escolas, mas 99 escolas têm brasileiros. E essa pesquisa foi com os professores. Então, os professores japoneses responderam. Como que foi essa pesquisa, professora? Foram questionários distribuídos com autorização da Secretaria de Educação de Hamamatsu, onde os professores japoneses que trabalhavam diretamente com os alunos brasileiros responderam sobre o comportamento do aluno na escola, né? Correto. E teve algum depoimento de algum professor que a surpreendeu? Teve. Realmente, alguns professores mostraram-se desesperados, sem saber o que fazer com relação ao comportamento do aluno. Como, por exemplo, alunos que engatinham no corredor da escola, alunos que deitam sobre a mesa, alunos que têm uma suspeita de serem portadores de algum tipo de deficiência mental, né? Correto. No Brasil, professora, você trabalhou também com crianças com deficiência mental e outros tipos de deficiência, outras doenças? Isso, eu trabalhava basicamente com portadores de deficiência, não somente diretamente com um aluno portador de algum tipo de deficiência, mas também na universidade dando aula nessa disciplina que era Psicologia do Excepcional, né? É a sua especialidade, então? Exatamente. E qual a solução para esses casos de crianças brasileiras que estão em escolas japonesas e às vezes o pai não pode pagar aí uma mensalidade de escola brasileira mesmo querendo, e a criança brasileira tem esse problema na escola japonesa, problema de comunicação.
talvez a criança seja uma criança portadora de deficiência e o próprio professor japonês tem dificuldade de detectar isso. Isso foi constatado na pesquisa. Qual seria a solução ou o caminho para a solução desse problema? O caminho seria que a família procurasse um profissional que pudesse avaliar de forma adequada o que realmente essa criança precisa, para que se possa fazer um encaminhamento devido e aí sim você vê um desenvolvimento adequado para aquela criança, né? Agora, se isso não acontece, vamos supor que uma criança pode estar na sua casa, na casa de qualquer pessoa, e ela não tem o acompanhamento profissional. A gente sabe que aqui no Japão o trabalho para essas crianças é muito bom, é muito forte. O governo ele dá suporte financeiro, todo o suporte que precisa para as crianças com deficiência mental, japonesas ou não. Mas vamos supor que uma criança brasileira em escola japonesa não tenha seu problema detectado em tempo. O que pode vir a acontecer no futuro, professora? Você está cortando o desenvolvimento daquela criança, né? Você está deixando de oferecer a ela o que realmente ela precisa e uma possibilidade de progresso, né? Correto. E qual seria a reação dessas crianças, por exemplo, não tendo a receptividade, o tratamento que deveriam ter a partir desses professores que, como a senhora disse, estão desesperados. Professores japoneses que estão desesperados dentro das escolas, tomando conta de crianças que falam outra língua, a língua portuguesa, os brasileirinhos. O que mais se observa é o que mais incomoda, que é a questão do comportamento. Então, essas crianças vão ter um comportamento inadequado em relação às demais. E isso vai prejudicar não só o convívio dela com as demais crianças, ali na escola ou fora dela, né? E o próprio pai vai perceber isso em situações onde ele vai num restaurante com seu filho, ou ele vai a um passeio com seu filho, e o desenvolvimento dele que vai ser totalmente inadequado, né? Correto, mas a senhora já tratou de crianças, já deu consultas para crianças, para pais, para mães, aqui na região de Hamamatsu, não foi? Aqui em Hamamatsu não consulta exatamente, mas mães que me procuravam enquanto eu trabalhava enquanto professora de uma escola particular, sabendo que eu era psicóloga, então tentando um encaminhamento, um aconselhamento com relação ao comportamento do próprio filho, né? E as próprias crianças também chegavam a te procurar, você me comentou isso fora do ar, não foi? Sim, sim, no caso não seriam crianças pequenas, seriam adolescentes do ensino médio, né? Quando eles querem uma orientação vocacional, quando eles querem algum tipo de aconselhamento com relação à própria vida, com alguma situação de conflito que eles tenham em família, né? Então isso mostra que existe uma falta de comunicação em casa também? Com certeza, com certeza. Muitas vezes o adolescente chegava numa situação de querendo saber como ele deveria se comportar em casa, até para não ser espancado ou até para ter um relacionamento melhor com a família, né? Então existe problema também de violência doméstica que não chega a ser detectado pela polícia, pela escola, nos apartamentos aqui no Japão. Existe com certeza, até por uma questão de vergonha, as pessoas não reportam isso a ninguém, né? É verdade, mas existe também o problema do grande estresse que a criança na escola japonesa passa. Porque, por exemplo, a criança ela não sabe muito bem a língua japonesa e não sabe fazer a sua lição de casa, o shukudai. E aí vai perguntar para o pai e a mãe e também eles não sabem. Os pais acabam se estressando com a criança, ficando bravos. Então essa criança guarda um nível de estresse muito grande no seu interior que pode se transformar numa doença irreversível daí para frente. Muitas crianças vivem nessa situação. É por isso que a professora Angela Tsumi está trabalhando juntamente com a Secretaria da Educação e também com a Brasil Furiai em projetos para poder prevenir doenças maiores com relação a essas crianças. Mas ações a serem tomadas já estão praticamente definidas. O que será feito daí para frente? Sim, agora nós estamos na segunda etapa dessa pesquisa, que ela está sendo realizada no Brasil, para que nós possamos comparar o tipo de comportamento que o aluno brasileiro tem quando ele estuda na sua língua materna e quando ele está fora do país. Isso para levantar índices de problemas com as crianças.
Sim, para nós podermos comparar se realmente os problemas que estão acontecendo aqui, eles são típicos de crianças que estão fora do seu país, que estudam num outro idioma, ou se realmente acontece no Brasil e são equivalentes, né? Para nós podermos comparar. Se a criança estivesse lá, como seria o comportamento dela? E posteriormente, nós gostaríamos de divulgar esses dados, né, dos resultados da pesquisa aos professores japoneses, para que eles também tenham acesso, né, de que às vezes o professor acredita que aquele problema só acontece com ele e ele possa ver que não, que nas várias escolas vários problemas ocorrem, né, não é só uma questão de incompetência dele, que às vezes o professor acha que o problema ocorre por culpa dele, né. Num outro momento, nós gostaríamos de ter a oportunidade de fazer encontros mensais com os pais desses alunos brasileiros que frequentam as escolas públicas japonesas, para que nós possamos explicar um pouco mais de como é o sistema educacional japonês, de como é o comportamento do japonês, porque mesmo eles sendo descendentes, existem muitas dúvidas em relação ao comportamento do japonês. Por que ele se comporta de determinada maneira ou outra, né? São diferenças culturais, diferenças muito grandes, existem muitas barreiras, muitas paredes aí a se transpor. E nós vemos, já detectamos várias pesquisas, às vezes realizadas por órgãos japoneses ou por professores japoneses, que elas são, de certa forma, tendenciosas a colocar aí como que a criança estrangeira ela tivesse realmente um certo desnível com relação à criança japonesa. A senhora já viu algum tipo de pesquisa desse tipo? Olha, infelizmente já. Até por uma questão ética, não posso dizer quem, mas infelizmente já, sim. Correto. E para isso é que a professora Ângela está trabalhando. Eu pergunto para você, você tem algum problema com relação a seu filho, sua criança? Não tenha medo ou vergonha de encarar de frente. Se você acredita que seu filho, sua criança possa estar com algum problema, alguma deficiência, procure um profissional. Seja brasileiro ou japonês, procure dentro da sua cidade onde é que você possa fazer uma consulta com um médico especialista, com um psicólogo especialista. Se você estiver em Shizuoka, Hamamasu e região, ou qualquer lugar do Japão, você pode enviar um comentário, um recado para a professora Ângela Tsutsumi, que ela vai responder. Não é mesmo, professora? Claro, com certeza. Pode mandar as suas dúvidas, ou as suas críticas, ou opinião, que nós vamos ouvi-las. Tá, muito obrigado.